Olá, amada igreja, a graça e a paz. Estamos muito felizes no dia de hoje com esse webinar, não é, de treinamento aqui na década da evangelização. Não estou sozinho aqui, não. Nós estamos com o pastor Samuel, o pastor de missões Olá, e bom expansão dia. ministerial aqui na IBP, né, pastor? Olá, bom dia, pessoal. Muito bem-vindos. Prazer imenso estar com vocês. Certamente teremos uma manhã muito abençoada. Isso aí. Legal. E estamos também com o Marcos Arão. Claro que o nome com maior força é Arão, né? Então, como é a parte bíblica, tem dois, né? Marcos e Arão, né, Arão? Da Aí. atividade estudantil. Dá um oi pro pessoal aqui, Marcos. Olá, é um prazer. Obrigado, pastor Tarcísio, obrigado, pastor Samuel. Prazer enorme estar com você essa manhã. Amém. Obrigado, bem-vindo, Arão. Bom ter você com a gente. Queridos, então, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que essa seja uma manhã, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que ele nos desperte. Nós estamos cheios de santas expectativas em relação à colheita que o Senhor vai nos proporcionar com esse movimento da década de evangelização. Os nossos corações, eles estão muito impulsionados, não só em relação em São Paulo. Você que é da IBP, você sabe que temos expandido no sertão e temos muitas outras áreas ainda para serem alcançadas. Temos comunidades sendo abençoadas por meio do INSEC, do Alvo Certo, da ABCP, isso no que compete à Batista do Povo. Você que nos ouve de outra denominação, temos a certeza que o Espírito de Deus também está engajando não só a IBP, mas todas as igrejas no mundo. Tem algo que o nosso querido pastor Jonas Neves, não é o nosso pastor presidente, ele costuma dizer que é assim: quando Deus está fazendo algo, procure olhar quantas outras igrejas estão se inclinando à mesma coisa, porque quando Deus está colocando a gente num propósito, geralmente está fazendo no Brasil e no mundo. Então, esse discernimento é importante. O que Deus está fazendo como um todo? Nós só somos instrumentos e queremos seguir o fluxo com bastante comprometimento. Obrigado por você ter separado esse tempo, por você ter separado essa manhã para nos ouvir. Você escolheu em estar aqui e ouvir o que o Espírito de Deus vai falar conosco hoje. Eu vou pedir para o pastor Samuel orar por nós, orar por esse tempo, orar por esse treinamento, tá certo? Que o Espírito de Deus traga fogo aos nossos corações. Isso mesmo, fogo, incendiando o nosso coração por vidas. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã. Somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de estarmos juntos, cada um nos seus lares, outros espalhados pelo Brasil e partes do mundo, e temos o privilégio de participarmos daquilo que o Senhor tem feito na terra, a convite do Senhor. Abençoamos a vida do Arão, que o Senhor use mais uma vez nesta manhã, Deus, e abençoa o Rodolfo também, que está nos auxiliando aqui no stream, na transmissão, abençoa o Tarcísio, abençoe também os nossos ouvintes, que a terra do nosso coração esteja preparada para receber as sementes que o Senhor quer plantar, e que o Senhor possa nos mobilizar, nos espalhar por esta grande cidade, por esta nação e pelo mundo, para que possamos ver muitas, milhares e milhares de vidas se rendendo aos teus pés. Em nome de Jesus, colocamos este tempo precioso diante do Senhor. Fale com cada coração, de tal forma que a gente possa abraçar com todo o nosso ser, Deus, o conteúdo dessas ministrações para que possamos ganhar vidas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queremos começar esse dia agradecendo ao Senhor pela vida do Tiago e do Adolfo, aí o seu irmão, né, da L4, que está fazendo essa transmissão, que está proporcionando que essa transmissão alcance você. O Tiago é membro da nossa igreja, nós somos felizes
por ter homens e mulheres de Deus colocando seus dons, a tecnologia, a sua profissão à disposição do reino de Deus. E você, que precisa de um serviço assim, de streaming, não sei se é o pastor Samuel, depois corrige o inglês, né? Mas de streaming, de reprodução. Está melhorando, pastor? Está melhorando. Então tá bom. De streaming, de reprodução, de aulas, né? Eles transmitem aulas até do exterior. Gente, são bons e são queridos, e são crentes. Então, contratem aí a L4, tá bem? Agradecer, dizer a todos, especialmente da IBP, que estão nesse treinamento. Eu e o pastor Samuel estamos aqui representando toda a equipe pastoral da Batista do Povo. Estamos todos envolvidos. Pastor Jonas, pastor Ivene, pastor Paulo, os pastores do Sertão, tanto que muitos já estão aqui conectados. Agradecemos a todo o povo do Sertão, de fora, de Oxford, aqui de São Paulo. Agradecemos todo esse engajamento. Pastor Jonas hoje não pôde estar conosco, ele está em um outro compromisso, mas ontem mesmo ele já estava engajando aqui todos nós a estarmos presentes. Tá certo, queridos? Eu quero encorajar você a, quando ouvir esse treinamento, não pensar somente no mês de maio, que é o mês onde estamos com o plano mais aquecido de evangelização, mas queremos tornar a nossa igreja revestida de uma cultura evangelística, de maneira orgânica, de maneira natural. Então, esse treinamento não tem como objetivo nos capacitar somente para o dia D ou para esses dias que antecedem o dia da evangelização global, mas permanecer isso em nossas células, em nossos ministérios, ou seja, aonde estivermos, proclamar o evangelho. Então, queremos começar subindo um vídeo de instruções gravados pelo nosso querido Yohanan, onde ele faz um resumo de todas as ações que estão implantadas em nossa igreja no mês de maio, tá certo? Que é um vídeo que subiu nos cultos, e eu vou pedir para o Adolfo colocar esse vídeo agora, para que todos vocês possam se recordar. Olá! Como muitos de vocês já sabem, estamos na década global do evangelismo. Isso quer dizer que ao redor de todo o mundo, inúmeras igrejas estão incentivando ainda mais a evangelização. Claro que a nossa igreja não ficaria de fora de uma mobilização como essa. Para isso, ao longo do mês de maio, teremos várias ações com o objetivo de incentivá-los e capacitá-los a cumprir o ID de Jesus. E aí, estão prontos para colocar a mão na massa? As principais ações serão: em todos os cultos deste mês, teremos vídeos com o objetivo de ensiná-los e encorajá-los ao evangelismo. Os vídeos ficarão também disponíveis para que todos os membros possam baixá-los e assistirem quantas vezes for necessário. Você poderá baixar também o Oikos, uma ferramenta que estará disponível no site e aplicativo da nossa igreja. Lá você poderá colocar 5 nomes de pessoas que você deseja falar de Jesus ao longo deste mês. Terá também instruções de como fazer uma agenda de oração e até mesmo sobre o plano de salvação. Ide e pregai, este será o tema das pregações e das lições de célula neste período. Você poderá engajar toda a sua célula a cumprir cada um dos desafios semanais que serão propostos. Fiquem ligados, pois no dia 15 de maio, às 10 horas, teremos um treinamento de evangelismo digital para toda a igreja. Ele acontecerá no canal do YouTube da IBP. E no dia 29 de maio, teremos o dia D da evangelização, onde toda a nossa igreja será desafiada a participar de, no mínimo, 2 ações. A primeira ação será a postagem em suas redes sociais do vídeo Falling Plates, que será disponibilizado pela nossa igreja. Nele, você deve colocar uma frase que incentive o início de uma conversa espiritual. Você deve colocar também as hashtags que serão sugeridas pela IBP. A segunda ação será relacional, onde você, por exemplo, poderá fazer uma ligação de vídeo para algum amigo seu e compartilhar o seu testemunho pessoal de conversão. Ou quem sabe marcar um encontro virtual com a sua célula e os amigos do Oikos. Nossa igreja disponibilizará um arquivo com mais sugestões de ações. Muitas outras coisas podem ser feitas. Os ministérios, células, membros da nossa igreja podem usar a criatividade. O importante é sempre nos lembrarmos que todos podem alcançar alguém e todos podem alcançar o mundo.
Perfeito, que coisa boa. Olha só, cada uma dessas ações, eu quero convidar você que é líder de ministério, líder de célula, a engajar a todos em cada uma dessas ações. Então, vou pedir uma gentileza. Preparamos um manual para você se organizar em cada uma dessas ações. Afinal, são muitas informações, a gente não consegue guardar tudo. Então, criamos um manualzinho para você baixar, está em nosso site, está no app, e eu estou pedindo aí para o Chiquinho colocar no chat para todos esse link. Tanto o link para você baixar o Oikos, a ferramenta do Oikos, onde você vai colocar os 5 nomes, o manual para você conseguir imprimir, colocar as lembranças de oração, colocar o dia da sua postagem. Não deixe de baixar, não. Um terceiro encorajamento que eu quero pedir para você. Dá uma olhadinha nesse chat, veja o seu amigo da igreja que não está conosco e quando terminar esse treinamento, você vai mandar o link para ele. Ó, veja esse treinamento aí, dê uma olhadinha. Aí depois que a pessoa vê o treinamento, aí você fala, agora vou fazer uma chamada oral com você. Me fale aí 2 coisinhas que no treinamento foi falado, para certificar se aquele seu amigo viu, entendeu? Porque a gente quer engajar todo mundo, aquele que está aqui e aquele que não está. Então, se essas pessoas que estão olhando esse treinamento multiplicarem para 3, olha só, todos juntos vão ganhar o mundo. Essa é a chamada da década de evangelização. Agora queremos deixar com o nosso querido Arão. Arão, está com você. Ô, pastor. Só uma observação maravilhosa que está aqui no chat. O pessoal do lado de Cajazeiras, a Linda, diz assim, olha, amém, já imprimimos o Oikos para toda a igreja local. Olha que coisa maravilhosa. Parabéns, viu, BP Cajazeiras. Um abraço aí aos demais, estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Tarcísio, obrigado, pastor Samuel. Olá, para aqueles que chegaram agora, eu sou o Arão, eu sou missionário da CRU Brasil, da Cruzada Estudantil, e é um prazer estar com vocês aqui. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, a continuar trabalhando com o programa do Oikos, e nós vamos falar um pouco sobre missões digitais, sobre conectar pessoas a Jesus através do digital. Bom, deixa eu me apresentar. Aqui eu sou Marcos Arão, eu sou missionário, eu sou o diretor de estratégias digitais da CRU Brasil, antigamente conhecida como Cruzada Estudantil. Desde 2012 eu sou missionário de tempo integral, trabalhei muitos anos com universitários e agora estou trabalhando especificamente com o Ministério de Estratégias Digitais desde 2019 aqui no Brasil. Essa é a minha família, essa é a minha esposa, minha linda esposa Elisa, e esse é o meu filhinho Heitor, que está aqui batendo na porta, dizendo papai, papai, com quem você está falando. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Mas vamos lá, eu quero começar querendo saber um pouco mais de vocês e queria que vocês compartilhassem aí no chat sobre algumas perguntas que eu vou fazer aqui, até para a gente começar a entrar nesse tema, entender qual é a nossa relação com o digital e principalmente para aqueles que têm um pouco mais de idade, vamos dizer assim, para começar a entender o que a gente está vivendo, que tempo é esse que a gente está vivendo e qual a influência no digital na forma como a gente apresenta o Evangelho. A primeira pergunta que eu queria fazer, e queria que vocês compartilhassem aí no chat, é quem aqui não tinha celular quando era adolescente? Eu acho que os nossos pastores aqui, pastor Tarcísio, pastor Samuel, com certeza não tinham celular quando era adolescente, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas eu também não tinha celular quando era adolescente, algo que é impensável hoje em dia, até para uma criança, vamos dizer assim. Eu vejo muitas crianças aí com o seu celular compartilhando toda a sua vida e tudo mais. E queria que vocês compartilhassem aí no chat também. A outra pergunta que eu queria fazer é quem confere o celular assim que acorda, antes de levantar e escovar os dentes. Pela risada do pastor Samuel ali, eu acho que ele é
é um desses, né? Sim. Que antes de escovar o dente fica debaixo do travesseiro, né, pastor? Todos os dias, rapaz. Por incrível que pareça, é automático já o negócio, viu? Exatamente. Eu tenho certeza que não só o senhor, mas muita gente que está assistindo a gente está se vendo nessa situação também. A outra pergunta, essa daqui é daquelas que revela a sua idade. Quem já fez um curso de datilografia ou quem não sabe o que é datilografia? Eu lembro que uma vez, quando eu fiz essa pergunta para uma plateia muito grande, eu via todo mundo, os mais antigos, assim, rindo, compartilhando, e os mais novos perguntando o que é datilografia, o que é, né, datilografia, mas eu fiz um curso de datilografia, embora seja uma pessoa nova, e isso é uma coisa que hoje a gente não usa para basicamente nada, nem para digitar, embora eu tenha passado meses lá no meu curso, eu digito ainda com os 2 dedinhos, que eu acho que ainda é mais fácil. E para os adolescentes que estão assistindo a gente, que não sabem o que é datilografia, se você ainda não tiver dado um Google, isso aqui é uma máquina de escrever, e depois você pode perguntar ao seu pai, ao seu avô, o que essa coisa faz. Não é uma coisa que você dita e ela escreve para você, mas é muito importante. A outra coisa é quantos de vocês usam mais de 4 redes sociais, contando lá Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, o que mais, pastor? Vai falando aí, TikTok agora, né? E Instagram, já falei, todas as outras. Eu tenho certeza que a maioria de vocês estão aí, usam ativamente pelo menos 4 redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas os brasileiros são o segundo país que mais usam redes sociais no mundo. Só perde para um país, que é a China, que é o país mais populoso do mundo, até da Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, nós ganhamos, nós ficamos, em média, pasmem, em média, 8 horas por dia nas redes sociais. Aí você deve estar me perguntando, não, essa pesquisa está errada, porque 8 horas diárias é a quantidade de trabalho, é a quantidade de horas que a gente trabalha, mas, na média, segundo lá os dados dos celulares dos brasileiros estão dizendo que é uma média de mais de 8 horas por dia nas redes sociais e tudo mais. E é legal isso, viu, Arão? Comentar que justamente a gente está aqui no chat já vendo a Mari, que é a esposa ali do pastor Giba, né, que trabalha no Radical, dizendo, aê, adolescentes, a datilografia, porque você vai encontrar aqui na IBP realmente todas as gerações, tá bem? Então, nós temos aqui, tem o José Augusto, lá em Vila São José, que atua com jovens, aqui tem o pastor João, lá em Cajazeiras tem o pastor Fagner, temos vários que estão atuando. Você está aqui com todas as gerações, tá bem? Eu, particularmente, eu não conheço essa máquina de datilografia, mas estou à disposição para conhecer, né? Porque quando eu já nasci tecnológico, mas estou disposto a aprender. Então, você está falando com todas as gerações, pode ficar bem à vontade mesmo, Arão. Uhum. Muito bem. Eu tenho certeza que os adolescentes também nunca foram numa locadora alugar uma fita de vídeo ou um DVD e não faz ideia do que é rebobinar a fita no final. E eu tenho certeza também que os mais jovens, e hoje os mais velhos também, já viram pelo menos uma maratona de séries nas últimas 3 semanas. O que eu quero passar com todas essas coisas que a gente falou aqui, coisas que talvez você esteja se identificando e pela primeira vez pensado em como uma mudança tão brusca aconteceu num curto período de tempo. A questão é que a gente já não vive mais no mesmo mundo que os nossos pais. O mundo está mudando muito rapidamente. Isso não é só relacionado à pandemia, né? Que hoje, com a pandemia, a gente tem a impressão que o mundo mudou muito em um ano. Mas, na verdade, durante essa nossa geração, o mundo ele mudou de tal forma que os nossos pais viviam em um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje.
Não é, pastor Samuel, queria falar? É isso mesmo, Ara, o mundo é completamente diferente. A forma como que as pessoas se relacionam. Você falou da quantidade de horas que a gente gasta, não é, nas redes sociais, conectado com as pessoas e com o mundo, na verdade. Mas o que é interessante é que a igreja, como um corpo diverso, nós temos essa multiplicidade de gerações que tem um propósito único na Terra, que é adorar ao Senhor e servi-lo e fazer o nome dele conhecido para que haja adoração em todos os cantos da Terra. Então, enquanto a gente tem uma geração que é super conectada nas redes sociais, nós temos algumas que têm as suas limitações, às vezes por causa da idade, como você falou aqui, de tantas ferramentas que já não se usa mais, como a máquina de datilografia, você não vai mais numa locadora pegar uma fita cassete, mas o certo é que esse corpo diverso, né, essa igreja, corpo diverso, ela tem uma única função, é ser esse corpo multigeracional e combinar todos esses dons, talentos e habilidades entre as gerações para cumprir um propósito único. Então, aqueles que têm a limitação da tecnologia, mas de repente têm toda uma experiência de vida para compartilhar com os jovens e com os adolescentes, tem muito mais experiência de vida e maturidade para compartilhar com o vizinho através dos relacionamentos e através desses relacionamentos conectar essas pessoas com Jesus. Então, certo é que a minha palavra é, se de repente você não está tão focado no mundo digitalizado, eu quero dizer para você, tá, que você é muito importante, para que através dos relacionamentos, da amizade, o nome de Jesus também seja conhecido para as pessoas que está aí equiparado à sua idade, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, em qualquer lugar. E simplesmente enfatizar que esse corpo diverso, quando essa força é toda conjugada, o objetivo primário é fazer o nome do Senhor conhecido. Então, nós queremos ser essa igreja que une as gerações para cumprir o propósito de Deus, alcançando vidas e cuidando delas. Amém, pastor. Incrível. E complementando o que o pastor, o que o pastor Samuel está dizendo, eu separei aqui outros 3 exemplos que eu vou passar por eles rapidinho, antes de complementar a palavra do pastor Samuel, que são alguns exemplos que vocês vão se identificar também, que continuam falando sobre essa mudança, né? A mudança que a gente está tendo no mundo. Uma delas é em relação aos serviços de streaming e a televisão, que hoje os serviços de streaming eles estão basicamente acabando com a televisão. A tendência é que a televisão, como a gente conhece, vai acabar num curto período de tempo. Um outro exemplo que eu separei também é o exemplo da realidade virtual, que daqui a pouquíssimo tempo vai tomar conta do que a gente da forma como a gente encara o mundo, enxerga a realidade e tudo mais. E o último exemplo é um exemplo que eu estava pesquisando essa semana, em relação ao projeto do Uber, da Uber, por exemplo, de ter um carro voador funcionando. Eu li que o projeto original era funcionar em São Paulo, e para testes, obviamente, até 2023, e com a pandemia eles colocaram para 2025. Agora imagina, pastor Tarcísio, se eu pegar ali o carro voador da Uber ali, não pegar nada daquele engarrafamento, subir e ir daqui a 2 ou 3 anos, isso para a gente era impensável há tempos atrás. Hoje em dia vai ser realidade, e não é uma realidade para daqui a 30 anos, para o seu neto, ou para o seu filho, ou para você quando você estiver velho, não. É uma realidade para agora, a gente está vivendo isso agora. Essa frase é uma frase que eu gosto muito e que dá ela é impactante para mim, que diz que essa é a única geração na história da humanidade que vai morrer em um mundo totalmente diferente do que nasceu. Preste atenção nisso, vou ler mais uma vez. Essa é a única geração na história da humanidade que vai morrer em um mundo totalmente diferente do mundo que nasceu. Ou seja, nós precisamos
não só nos adaptar, mas a gente precisa entrar de vez nessa mudança, entender que o mundo está mudando e que nós fazemos parte dessa mudança também, e entender qual é o nosso papel, como o pastor Samuel estava falando, qual é o nosso papel nisso. Mesmo que eu tenha 60 anos de idade, 90 anos de idade, nós temos um papel, porque o mundo que a gente vive hoje, não importa quantos anos a gente tenha, é diferente do mundo que nós nascemos. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Mas, Arão, a gente está falando aqui de um monte de mudança, a gente está vendo aí que o mundo realmente mudou. Prova disso é que nós estamos passando um treinamento pelo Zoom hoje, com muita gente assistindo a gente, mas há uma coisa que é imutável, que não muda, que aconteça o que acontecer, mude o que mudar no mundo, mas ela não vai mudar. É uma coisa que não vai, que nada do que acontecer nesse mundo pode fazer com que essa coisa mude. O que é que eu estou falando? É a palavra de Deus. Não importa. A palavra de Deus diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Ou seja, não importa as transformações que a gente vive, as verdades do Evangelho, a palavra de Deus, ela vai continuar viva. Não só vai continuar viva, mas vai continuar relevante para esse mundo, e eu diria, inclusive, ainda mais relevante do que para as gerações anteriores, talvez, porque hoje, através da internet, nosso ministério trabalha com estratégias digitais desde 2019 aqui no Brasil, desde 2013 no mundo. Nós temos alguns sites, aplicativos, onde milhares de pessoas entram em contato com a gente, milhares, e quando eu digo milhares, são milhares mesmo, entram em contato com a gente, falando sobre as coisas que estão passando, sobre problemas seríssimos que estão passando, e nós recebemos muitas mensagens de pessoas que dizem: olha, eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu tento viver a minha fé, mas eu não consigo, eu tento chegar mais perto de Deus, por favor, me ajuda. São milhares de pessoas que estão buscando Deus na internet, e nós temos experimentado isso dia a dia, com a nossa equipe lá de 137 missionários digitais que nós temos, e eles respondem aproximadamente entre 5 e 7 mensagens por semana. É muita gente que entra em contato conosco, querendo saber mais sobre Jesus. As pessoas estão buscando, principalmente nesse tempo, onde a gente fica o dia todo na internet e cercado de amigos, e quando, na verdade, a gente acaba se sentindo sozinho. Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, tem um texto muito interessante. Eu não vou explorar esse texto por conta de nosso tempo aqui, mas o Deus fala para o profeta Abacuque: olha, escreve essa mensagem em grandes tábuas, e coloca ela na beira da estrada. Eu gosto muito de uma versão antiga da Almeida Revista Corrigida, que diz assim: até aquele que passa correndo, para que aquele que passa correndo possa ver com clareza. E eu acho interessante que lá na versão se eu não me engano, na King James, eles usam a palavra tablet nesse versículo, e Deus está falando com o profeta que ele tem uma mensagem muito importante para passar para o povo, e ele precisa pegar essa mensagem importante e colocar essa mensagem no lugar mais alto, ali onde as pessoas passam, na estrada que antigamente não tinha a quantidade de estrada que a gente tem hoje. De uma cidade para outra você tinha uma estrada só, todos que passavam de um lugar para o outro tinham que passar ali naquela estrada. E Deus falou ao profeta: coloca lá uma tábua grande. Provavelmente ele inventou o outdoor. Coloca uma tábua grande, coloca lá a mensagem do Senhor, porque todo mundo precisa ver isso. E creio que essa palavra é uma palavra para nós hoje. Deus falando para você, no caso, para os Abacuques: olha, pega a palavra de Deus, a minha palavra, e coloca em todas do seu tablet, seu celular, seu
seu computador, em todo lugar, porque é uma mensagem muito importante para que até aquele que passe correndo lá no feed possa parar e ler com clareza. Aqui o que ele está dizendo é, olha, você precisa ter criatividade, você precisa dominar essas ferramentas, você precisa ver onde as pessoas estão. Ah, se é lá na estrada, é na internet que as pessoas estão 8 horas por dia lá na internet buscando sei lá o que, divertimento para suas vidas, é lá que a palavra mais importante que você pode passar para as pessoas precisa estar. E aí, uma coisa interessante que é quem é que a gente pensa, mas isso aí é algo para os profissionais da tecnologia, para o pessoal do design gráfico, para aqueles que têm facilidade com a internet, com essas coisas. E eu digo que não, eu digo que isso é para todo mundo, isso é para você. Tenha você 12 anos ou tenha você 90 anos, você é a pessoa que vai fazer essa tradução, vamos dizer assim, da mensagem imutável do Evangelho para esse mundo que está em constante transformação. Ou seja, você está nesse mundo, você tem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, você viveu experiências incríveis com o Senhor, Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida e é você que vai pegar essa mensagem imutável do Evangelho, as suas experiências e transmitir para esse mundo, para essas pessoas que estão aí com sofrimento, na internet, em outro lugar. Mas aí você pode pensar, olha, poxa, mas eu não sei como fazer isso. E é justamente isso que pastor Tarcísio, pastor Samuel, a Igreja Batista do Povo está começando a colocar, a passar para vocês hoje. Que nossos pais comunicavam para poucas pessoas presencialmente, hoje nós comunicamos a milhares através da internet. Pensa nisso. Antigamente você reunia algumas pessoas numa sala, ou você falava de Jesus numa praça ou algum lugar. Hoje em dia você pode fazer isso e alcançar milhares de pessoas, literalmente, através da internet. Ou seja, nós temos uma responsabilidade diante desse mundo, de pegar a mensagem imutável do Evangelho e levar para esse mundo que está em constante transformação. E nessa segunda parte do nosso treinamento, a gente vai ver como a gente pode colocar isso em prática. Eu me esforcei bastante para colocar todas a dar uma série de dicas de forma de como fazer isso, mas eu estou colocando da forma mais simples possível, as coisas mais simples, mais básicas, porque qualquer pessoa que tenha um telefone na mão e mesmo que não tenha muita familiaridade com a internet, você vai conseguir fazer as coisas que nós estamos fazendo. Um pastor quer complementar? Arão, achei muito bom, sensacional isso de comentar sobre falarmos nos lugares altos, porque é curioso que cada um de nós, quando você fala a palavra lugares, Ronaldo Lidório, naquele livrinho Vocacionados, aquele livrinho bem, sabe, o pequenininho, que a gente consegue baixar ele de maneira gratuita, né? Ele vai falar da importância de pessoas que só estão no meu caminho, né, Arão? Porque, assim, eu trabalho num lugar, em um escritório, que não necessariamente o pastor vai estar lá, o líder de ministério vai estar lá. Eu tenho um caminho onde eu passo sempre por um posto de gasolina. Então, quais são esses lugares onde estão pessoas que intencionalmente poderiam conhecer o Evangelho por meio de cada um de nós? Né? Eu digo isso porque ontem, por exemplo, como você vai falar aqui da prática, e você começou a falar, me fez lembrar. Eu descobri que no meu bairro tem um rapaz que funciona como se fosse marido de aluguel. E é ele que atende todo o bairro aqui, porque o bairro precisa, chamam ele. E aí eu falei, amanhã eu tenho um treinamento eu pensando, né, um treinamento de evangelismo. Esse rapaz, eu estou precisando mexer lá na torneira. Quem é que eu vou chamar? Vou chamar ele para arrumar a torneira. Mas no meu coração já, você precisa
dar um jeitinho aí de falar do evangelho para ele. Então, como esse despertamento da intencionalidade é algo importante, né, Arão? Porque nem eu estava vivendo essa intencionalidade de maneira tão ativa assim. Achei muito, muito boa essa palavra. Muito legal. Acho que temos que pensar... Importantíssimo. Acho que temos que pensar da forma como que Jesus vivia. Ele vivia de maneira muito intencional. Quando ele ia na sinagoga, no cemitério, no casamento. Então, o que nós precisamos é trazer essa intencionalidade. Nos ambientes, perguntar sempre: Deus, eu sei que tu já estás aqui. O que é que tu estás fazendo aqui? Eu quero que o Senhor me use neste lugar. Então, e certamente nós iremos ter experiências profundas, transformadoras, de vermos o interesse de Deus em revelar o seu amor através da nossa vida nos ambientes, nos lugares que frequentamos. E a outra coisa é a gente quebrar essa ruptura, né, de que religião e futebol não se discute. Eu sei que em São Paulo se discute muito futebol, mas a gente conversa, a gente conta a nossa história de vida para as pessoas, não é? Então, ou seja, a religião, a nossa fé, a nossa confissão em Cristo, sair da esfera privada e levarmos para os lugares públicos e buscarmos a transformação da oração e dos princípios e valores do reino de Deus. Amém. E o próximo slide que eu tenho aqui fala justamente sobre isso, pastor. Sobre essa intencionalidade, sobre levar isso a outras pessoas, porque eu sei que muita gente pensa: eu não sei fazer isso, ou isso não vai dar certo. E essa é uma frase que está aqui na tela, que quem fez algum treinamento da Cruzada Estudantil, da Cru Brasil, já se deparou com essa frase, foi até convidado a internalizar essa frase, que é: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Era exatamente isso que o pastor Samuel estava falando agora. Quando a gente fala em êxito ao testemunhar, há um resultado positivo, vamos dizer assim, é o simples fato de nós tomarmos a iniciativa. Tomar a iniciativa de ir compartilhar Cristo, fazer alguma coisa, falar com as pessoas, ir até as pessoas, em oração, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. O que é deixar o resultado com Deus? Será que a pessoa vai me maltratar? Será que a pessoa vai me xingar? Será que a pessoa vai receber a Cristo? Será que ela vai ficar com raiva de mim? Será que ela vai... Será que isso? Será aquilo? Será que aquilo outro? Deixar os resultados com Deus. Nós não temos a habilidade de convencer o homem do pecado e do juízo. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. Por mais que você discuta, hoje a gente vive num mundo, principalmente de redes sociais, né, de muita discussão sobre tudo, principalmente sobre religião, mas por mais que você discuta, eu nunca vi, eu sou envolvido com o Cruzado Estudantil, com missões desde 2006, eu nunca vi ninguém se convertendo a Cristo porque perdeu um debate. Nunca vi. Perdi o debate, realmente estou sem argumento, vou aceitar Cristo como meu Salvador. Não, isso não acontece. Isso só acontece com uma ação do Espírito Santo. O que você precisa fazer? Estar em oração, tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, e os resultados ficam com Deus. Beleza? Agora vamos para a prática. Eu separei aqui didaticamente em 3 tópicos, vamos dizer assim: orar, cuidar e compartilhar. É uma metodologia que nós usamos na Cruzada Estudantil, e o Go Movement, o God Brasil, também utiliza essa mesma metodologia, por uma questão não só didática, mas também relacionada a um cuidado integral com a pessoa com quem você está evangelizando, onde você vai orar por ela, cuidar dela e compartilhar a mensagem do Evangelho. E a partir de agora, eu vou dar várias dicas de como você pode fazer isso. Eu vou começar pelo orar, e os pastores, assim que se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, só chamar Arão aí,
que a gente para aqui. Então, a primeira coisa que você pode fazer, eu vou falar com você que você não se preocupe agora em anotar essas coisas, porque o pastor Tarcísio pode enviar para vocês depois esse slide, ou as mensagens e tudo mais, então fiquem tranquilos que ele vai fazer esse envio para você. Deixa eu só jogar minha tela para baixo aqui para eu conseguir ler. Vamos lá. Envie uma mensagem aos contatos da sua lista do Oikos perguntando por qual motivo você pode orar por eles. Não ignore o que Deus pode fazer quando você ora por uma pessoa. Entre em contato com a pessoa e fala, olha, eu quero orar por você. Por qual motivo eu posso orar por você? Ninguém rejeita oração. Até o ateu mais ferrenho, quando eu pergunto para ele, eu posso orar por você? Ele fala, mas por que eu sou ateu? Não, não tem problema não. Deus vai fazer alguma coisa e ele aceita e fala, e isso é uma coisa que a gente pode fazer. Envie uma mensagem a um colega de trabalho perguntando como ele está e como você pode orar por ele. O pastor até estava falando, né, pastor Tarcísio, sobre uma experiência relacionada a isso, de um colega de um colega de trabalho que ele se lembrou. Isso mesmo, outra Arão, coisa, porque... pergunte a um conhecido. Sim, Oi. pode ir. Não, imagina, Arão ia aproveitar, porque eu vi que você colocou a lista do Oikos, só lembrando a todo mundo para baixar aí a nossa listinha do Oikos pelo site ou pelo app. Ali tem algumas dicas de oração. No final do folder tem também alguns lembretes do plano de salvação, alguns textos bíblicos. E eu parei para fazer esse exercício, para colocar numa folha quais são as pessoas que eu trabalhei no decorrer da minha vida e que eu não falei de Jesus. Eu passei pela vida daquela pessoa, eu ainda a conheço, não tenho mais contato, mas ela aceitaria eu ligar para ela, fazer uma oração ou pelo menos pedir os pedidos dela de oração, né, o Arão? Então, quando você fala a palavra intencionalidade, me lembra isso. Eu parar e pensar um pouquinho, poxa, e aí eu tive a oportunidade de pegar ali uns 2 nomes de amigos e mandar. E foi uma surpresa para o outro do outro lado. Poxa, mas quanto tempo? Poxa, eu estou precisando mesmo de oração. Marque aí, como é que você está? E dali começa um diálogo que, com certeza, aí você vai destrinchar nos outros itens. Mas eu, particularmente, tenho sido muito impactado por essa mensagem da intencionalidade, né? Agradeço mesmo, porque tem me despertado. O próprio Jesus, quando em João 17, que é uma oração muito famosa, ele orou pelos discípulos, ele havia experimentado a proteção do Deus Pai, e agora estava prestes a ir, e ele orou pelos discípulos, para que recebessem a mesma proteção, para que Deus os guardasse do mundo, não é? Os guardasse de todo mal, mas não os tirasse do mundo. E aí uma coisa que eu acho muito legal é que lá está muito bem claro o Oikos. Ele diz assim, olha, eu oro não somente por eles, pelos discípulos que seriam enviados ao mundo, mas eu oro também por aqueles que irão crer, ou que crerão, através das mensagens que ele pregarão. Então, a oração, ela é realmente o início do evangelismo. Não é? A gente vence a primeira batalha na oração. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Então, a gente vence a primeira batalha, a gente ganha a primeira pessoa em oração. Jesus orou por Jerusalém, uma cidade relutante. Quantas vezes ele quis acolher? Mas ele orou para vencer. Abraão orou pelos seus colegas, pela cidade de Sodoma. Então, assim, nós temos, como igreja, realmente criarmos esse movimento de oração pelos nossos amigos no ambiente de trabalho e também termos os passos práticos, como você, Arão, está aqui nos dando essas dicas. Muito bom mesmo, e vamos ter uma grande colheita em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho também muitas experiências aqui de pessoas que, quando colocam essa intencionalidade em prática e falam com as pessoas, primeiro que é muito legal
entrar em contato com pessoas que você não via há muito tempo, saber como elas estão. É uma experiência boa, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas estão se sentindo sozinhas. Eu particularmente, gosto muito. Quando o pastor Tarcísio falou comigo e enviou lá os convites, eu recebi uma mensagem do pastor Flávio, que está lá em Euclides, da Cunha, lá no Sertão agora, e eu fiquei muito feliz porque ele mandou mensagem para mim, eu olhei a foto e falei, olha o Flávio, quanto tempo que não fala, a gente bateu um papo rápido ali, mas é uma felicidade grande quando você realmente relembra de pessoas e tem contato com pessoas que você não via há muito tempo, e essa experiência, além de ser uma experiência muito agradável, será uma experiência espiritual, porque você vai fazer isso em oração e você vai compartilhar com essas pessoas e orar por elas. Elas vão se sentir realmente cuidadas. Mas deixa eu seguir aqui, que a gente tem mais algumas coisas. Pergunte a um conhecido que trabalha na área de saúde pelo que você pode orar especificamente por ele. E isso é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia, onde os hospitais estão abarrotados, lotados. É muito importante a gente ter esse cuidado também em relação aos profissionais. Coloque um alarme no celular para te lembrar de orar pelos contatos do ICOS todos os dias ao meio-dia. E eu estou colocando aqui a lista porque aqui no nosso na forma como a gente faz esse exercício, a gente sempre coloca os nomes de cinco pessoas, né? De 5 amigos não cristãos, mas eu ignorei isso aqui, lembrando que todos os membros estão convidados a baixar lá o Oikos, como o pastor bem falou, e fazer esse exercício que alguns já estão fazendo. Isso aqui é uma complementação a um exercício que a igreja já está passando para vocês. Mas é muito importante vocês colocarem um alarme para vocês lembrarem de orar pelas pessoas. Uma coisa que eu faço, pastor, é colocar o que eu acho legal é escrever esses nomes na porta da geladeira e colar assim porque toda hora você abre a geladeira, né? E quando você abrir a geladeira, você vai ver aqueles nomes, e quando você vê, você lembra de fazer uma oração. Isso é muito importante também. Outra dica, faça um story na sua rede social com a pergunta: como posso orar por você? Coloque uma caixa de resposta ou escreva, me responde no inbox, que eu vou colocar na minha lista de oração. Lá no Instagram tem a possibilidade de colocar ali aquela caixa, né, para as pessoas responderem. Coloca lá como eu posso orar por você e bota a caixinha, as pessoas vão colocar o pedido de oração para você, e quando ela colocar o pedido de oração para você, anota o pedido de oração dela, ore por ela e continue a conversa. Diz, olha, e aí? Eu estou orando por aquele pedido, Deus já te respondeu, como é que estão as coisas? E vai seguindo com esse relacionamento. A ideia aqui é gerar relacionamentos de oração, de cuidado, não é simplesmente empurrar uma mensagem na goela da pessoa, não, é gerar relacionamento. E isso vai acontecer com o tempo. Primeiro você vai entrar em contato com a pessoa, ela vai te mandar um pedido de oração, você vai orar por ela, depois você vai perguntar a ela sobre aquela coisa, sobre aquele problema que ela está passando, sobre aquela necessidade, ela vai te responder de volta, você vai falar alguma outra coisa, você vai compartilhar alguma coisa que você passou mais ou menos parecido, dizer que vai continuar orando, se preocupar de verdade, não só como uma estratégia para ganhar uma pessoa para Jesus, vai continuar falando com ela, e depois, no desenvolvimento desse relacionamento, com certeza Deus vai agir na vida de algumas dessas pessoas, ou de todas essas pessoas, e elas podem, inclusive, estar com vocês daqui um dia numa célula, na igreja, em outro lugar, e vai ser uma bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos lá, faça um post nas redes sociais dizendo que você está disponível para orar por quem estiver precisando de oração. Peça para chamar no inbox. Isso funciona muito e as pessoas falam de verdade. Marque uma live de oração e peça para as pessoas enviarem pedidos de oração nos comentários. Você que é mais jovem, tem mais facilidade lá em fazer uma imagem, diz, olha, eu vou fazer uma live de oração,
tal dia, sei lá, 1h da manhã ou 9h da noite, e eu vou e coloco aqui nos comentários aqui desse convite qual é o pedido de oração que eu vou orar. E lá na live você começa a ler os pedidos de oração e vai lendo e vai orando mesmo, e depois entra em contato com as pessoas, porque você precisa saber qual a resposta de Deus e continuar esse relacionamento de oração, de cuidado, de compartilhar da palavra com elas. Uma última opção aqui é para você baixar o aplicativo Mission Hub para ter um acompanhamento personalizado de cada pessoa que deseja evangelizar. Não vou falar sobre esse aplicativo agora, mas é um aplicativo feito pelo nosso ministério aqui da Cru Brasil, é incrível, e ele basicamente, você coloca lá o nome da pessoa, eu vou orar pelo José da Silva, e ele vai te perguntar lá como essa pessoa é desviada, essa pessoa é cristã, essa pessoa não tem Jesus, e você marca lá em que grau essa pessoa está, e ele vai te dando várias dicas do que você pode fazer para continuar esse relacionamento com a pessoa. Talvez num outro momento a gente possa retornar aí e falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Agora, Arão, deixa eu falar algo, um minutinho só, porque é importante, né? Tantas dicas você está dando e às vezes nós nos deparamos com todas essas dicas e diz assim, meu Deus, será que eu sou capaz? E é importante nós dizermos assim, é capaz. Eu digo isso, Arão, porque quem me conhece aqui na igreja sabe, eu tive uma célula na Luiz Góes, e na época o pastor, não me lembro, eu acho que era o pastor Almeida, o pastor Ivener, eram os responsáveis por células, e eu tinha essa célula, implantaram essa ação do Oikos para colocar os 5 nomes, e eu coloquei. E eu comecei a atuar intencionalmente, e ali veio para a célula um rapaz chamado Larry Douglas. Quem estava comigo na época lembra. O meu foco foi ele, porque trabalhava comigo. Mas depois, naturalmente, quem veio? A esposa dele. E ali começamos a orar. O Larry foi uma bênção. Hoje está em Paulínia, está atuando com os juniores lá. Né? É assim, né, Arão? A gente investe e depois a pessoa vai embora. Mas tem que ir mesmo, né? Para ganhar vidas em outro lugar. E eu me lembro que uma das primeiras perguntas de Larry para mim foi assim, olha, agora eu estou sendo convidado para uma festa que tem que levar bebida, e agora? Posso ir ou não posso ir? E, assim, ouvir perguntas como essa faz nós sabermos que estamos proclamando o Evangelho. Amém. Perguntas essas de criança, não é? Faz nós sabermos, assim, a família está crescendo. Bom, vou deixar falar agora do cuidar, que essa parte é boa demais. Uhum. Vamos lá, eu vou começar o cuidar aqui com uma dica bem fofa, vamos dizer assim. Envie flores a um membro de sua família sem motivo. Hoje, pela internet, a gente pode fazer isso, ou pode ser a um membro de sua família, ou alguém, o pessoal aí que... tem um exemplo aqui que a gente colocou esse envie flores, a pessoa enviou flores para uma pessoa que ela já estava... um tempo e enfim, Deus agiu aqui na situação, mas envie um presente a alguém, para um membro de sua família sem motivo, isso é uma forma de cuidado, isso é uma ótima forma de começar um relacionamento com essa pessoa. Descubra como ajudar alguém em necessidade. A gente tem, hoje, nesse tempo de pandemia, muita gente em necessidades, passando fome, passando sem comer em casa. Se vocês forem para uma favela muito próximo de sua casa, que no Brasil, em todos os lugares a gente tem favela muito próximo, né? Vocês vão ver que vocês têm pessoas em necessidade, mas e se você olhar na sua própria lista de contatos, você vai ver que você tem pessoas que estão passando necessidade, você pode descobrir como ajudar essas pessoas. Gerem confiança em um amigo, compartilhando de maneira vulnerável sobre uma área que precisa de ajuda, e peça conselhos a ele. Honre alguém cujos atos te recordem de Jesus. Diga isso a essa pessoa. Se engaje nas ações sociais, fazendo doações junto aos projetos. Você quer falar sobre essa parte, pastor? Eu quero sim. É muito importante. Arão, sabe por quê? Isso aqui é muito importante.
que você colocou na apresentação sobre a parte de ações sociais. Hoje a gente tem visto aqui na nossa igreja ações sendo levantadas pelo Alvo Certo, pelo INSEC, pela BCP, ações missionárias, e como é que isso pode ajudar a proclamar o Evangelho? Esses dias nós nos juntamos para fazer uma ação de envio de cesta básica junto ao INSEC, algumas células também têm se juntado para fazer isso de maneira coletiva, né? Ali aquele ministério, aquele pequeno grupo se junta e levanta várias cestas básicas ou compram. E muitas pessoas, eu comecei a enviar isso para amigos que não conhecem Jesus, porque eles queriam lugares sérios para poder fazer suas doações e não tinham. Aí eu comecei a perceber, eu posso, na hora que eu fizer uma união aqui, convidar pessoas incrédulas para participar. Você não quer ajudar uma comunidade assim? Eu tenho uma célula, um pequeno grupo, eu tenho um ministério, ou eu faço parte do culto tal, e eu quero ajudar. Você não quer ajudar aqui com a gente, não? E ali a pessoa leva 1 quilo de feijão, ou leva 1 quilo de arroz, e já começa a saber, mas que trabalho lindo, o que é isso? Pois é o amor de Deus que nós estamos proclamando, e ali começa o diálogo espiritual, né? Então, eu acredito, nós temos diversas ações na IBP, e esse aqui é um chamado também, tanto para o envolvimento, quanto o fazer dessas ações evangelísticas. Quero dar mais um exemplo. Hoje, quando nós fazemos chá de bebê, porque aqui, Arão, nesse período de pandemia, o chá de bebê virou como se fosse charriata, né? Como se fosse um drive-thru. E ali, não é verdade? E ali, quando você faz um chá de bebê, dá para você chamar as amigas que são da igreja e as que não são, e ali no meio fazer uma oração e fazer o apelo, por que não? Então, a nossa mente aqui, Arão, ela está se abrindo, tá entendendo? Para que todas essas ações elas possam colaborar para a proclamação do Evangelho. Inclusive as crianças, viu, Arão? Porque aqui você está falando também, a Júlia está aqui, está acompanhando, o pessoal do Kids, até o Kids está se envolvendo com ganhar o amiguinho também. Então, se tiver um jeito para ganhar o que tem 1 aninho, 2 aninhos, a gente está topando ganhar o mundo, viu? Então, tá com você, Arão. Incrível. Essa é uma ótima forma de envolver pessoas que não são cristãs e que estão buscando ajudar, de certa forma, aqueles que estão precisando. Todas as vezes que nós fazemos isso, mesmo que a pessoa não seja cristã e não tenha interesse por religião, inclusive, elas acabam saindo muito impactadas com o nosso trabalho de um cuidado, e quando eu falo cuidado, é um cuidado real com as pessoas, é se preocupar com as pessoas que estão passando por necessidade, fazer algo em relação a isso. Por isso que é muito importante ter essa parte aqui. E, para finalizar, convide um amigo para um café, que tenha convide para um café virtual, um amigo que tenha tido um dia difícil. Isso é uma coisa que surte um efeito muito grande. A pessoa, se ela está com um problema, chama ela para uma conversa, para um café, faz o seu café, fala para ela fazer um café também, prepara uma mesa legal, virtual, pode ser virtual, inclusive, e você vai ter uma experiência incrível. Compartilhe nas redes sociais seu podcast favorito, que te encha de ânimo, e programa um encontro com alguém que pareça solitário. Hoje você vê muitas pessoas que estão solitárias em casa, mesmo com o Instagram e com o Facebook, com todas as redes sociais. É incrível como as pessoas estão se sentindo sozinhas. Parece que a impressão que dá é que quanto mais as pessoas são ligadas nas redes sociais, algumas, né, que estão postando todo o tempo, fazendo coisas todo o tempo, mas elas se sentem muito sozinhas por ter uma pessoa real, uma pessoa que converse com ela sobre os reais problemas, que a escute de verdade, que esteja disposta a orar por ela e cuidar dela. Eu vou concluir agora aqui na parte do compartilhar. Arão, antes de você avançar, me permita fazer uma observação sobre a oração e o cuidado, que eu acho que é bem interessante, porque nós falamos que o evangelismo começa com oração, e é uma verdade. Agora, vamos olhar outra faceta, o outro aspecto
é que existem milhares e milhares de pessoas que já tiveram uma experiência profunda com Deus, que estavam em situação de extremo desespero, de angústia, e disseram assim: Deus, se o Senhor realmente existe, fala comigo. Se o Senhor realmente existe, faça isso. Então, nós temos que entender que também existe, não é? A pessoa, eu acredito que ela não sabe nem a profundidade daquilo que ela está falando, não é? E que a vida de alguém que conhece a Deus, que teve uma experiência profunda com Cristo, é uma resposta a esse clamor, a esse grito. E a pessoa, na verdade, o que ela mais está precisando nessa situação é de cuidado. Então, a gente ora, mas existem pessoas que inocentemente ou sem saber a profundidade do que está falando, em situação de desespero, agonia e angústia, está clamando por cuidado, e Deus vai revelar o cuidado através da nossa vida em resposta àquela dor, aquele sofrimento, aquela perda e etc. Então, a oração e o cuidado, elas caminham juntas. E faz toda a diferença na vida da pessoa. Com certeza, é incrível. Eu acho que isso é imprescindível, a gente não só ouvir o que o senhor está falando, mas internalizar isso. De fato, quando a gente coloca o orar, o cuidar e o compartilhar aqui, que até para falar sobre uma experiência pessoal como missionário, por muito tempo eu me preocupei somente com o levar a mensagem, né? E fazer a pessoa entender o que é o evangelho, e a pessoa aceita mostra para ela como ela pode ser salva por Jesus. Se ela não aceitar Jesus, vamos dizer assim, abandono e deixa para lá. E por um tempo eu agi assim, até que eu tive esse entendimento do que o senhor está falando, de que nós precisamos ter um cuidado mais integral com as pessoas. E a oração, o cuidado e o compartilhar o evangelho, a mensagem do evangelho, eles de fato precisam caminhar juntos. Então, isso aqui que a gente está falando não é, vou escolher um, fazer um outro, mas é um complemento. A gente vai fazer isso aqui porque a gente vai cuidar dessas pessoas integralmente. E eu vou concluir aqui com o meu último tópico, que é: conte uma história no IGTV sobre como Jesus lhe trouxe paz. As pessoas que entendem aí de Instagram sabem que não é mais IGTV, agora é o Reels. Você coloca lá aquela parte de videozinhos para aqueles que não são familiarizados. Poste uma foto que represente Deus para você e diga por quê. Ou envie o vídeo do Fallen Plates a um amigo e pergunte o que ele pensa. O pastor vai falar sobre isso daqui um pouco mais daqui a pouco. Convide alguém para assistir um culto online com você, o culto da igreja. Olha, convida essa pessoa para assistir o culto junto contigo. Compartilhe uma pergunta que você gostaria de fazer a Deus. Compartilhe seu versículo favorito que traga esperança. A gente já faz isso todo o tempo, né? Conte uma história bíblica favorita lá grava um vídeo com sua história bíblica favorita e mais do que isso, diga no vídeo como essa história bíblica tem contato com a sua vida, faz diferença na sua vida. Envie alguém uma mensagem de texto para contar como Deus está lhe dando esperança todos os dias, nesse dia de pandemia. Faça um vídeo elogiando seus amigos e publique-o nos stories. A gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas a principal dela, que, vamos dizer assim, é mostrar para essas pessoas qual é a mensagem central do Evangelho. Olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você é pecador e você está separado de Deus. E apenas Jesus Cristo é a única solução para esse homem pecador, e através dele você pode se reconectar com Deus. E, por último, no final, você precisa receber a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. É muito importante a gente dar oportunidade para as pessoas, para que elas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. E você pode fazer esse desafio. Eu quero deixar aqui uma outra sugestão de aplicativos, que é o God Tools, God de Deus, Tools de ferramentas, que é um aplicativo ótimo, que tem várias formas
de explicar o evangelho através desses 4 pontos. Você pode, com o seu celular, você baixa o aplicativo no seu celular, lá no próprio aplicativo você manda um link para outra pessoa e a pessoa vê lá no celular dela o que você está falando ali, você vai passando, como a gente está fazendo aqui, você pode ir explicando para a pessoa e falando e passando no seu celular, olha, aqui, ó, Deus ama você, tem um plano maravilhoso da sua vida, tem ali os versículos que falam sobre isso, olha, você é pecador, você está separado de Deus, e por isso que você não experimenta esse amor, esse plano de Deus, olha, e você passa no seu celular, olha, Jesus Cristo é a solução, ele morreu por você para fazer essa reconexão com Deus, e vai passando, olha, você precisa receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e dá a oportunidade dessa pessoa dela tomar uma decisão de receber a Cristo, de aceitar a Cristo, de caminhar junto com você, de começar talvez mais devagar, frequenta uma célula, vamos num culto comigo, assiste um culto online comigo e tudo mais, ou seja, essa parte você vai compartilhar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho e tentar trazer essa pessoa para os pés do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer a obra. Lembrando, eu quero frisar, o pastor Samuel falou sobre isso aqui, agora há pouco, na última fala dele, eu quero frisar mais uma vez para concluir, que já estou concluindo aqui, o êxito ao testemunhar, ele consiste em tomar iniciativa. Eu falei aqui quase umas 30 coisas simples, algumas talvez só é complexa para aqueles que não têm muita familiaridade com a internet, com o Instagram, com o Facebook e tudo mais, mas são coisas simples, que qualquer um pode fazer. Mas essas coisas simples, elas são poderosas quando a gente coloca isso, a gente toma essa iniciativa, compartilha Cristo no poder do Espírito Santo e a gente deixa os resultados com Deus. Deus é quem faz a obra. Você só precisa ir, vai e experimenta, toma a iniciativa, seja intencional, fale com as pessoas, mande as mensagens, faça as postagens, convide as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, ore pelas pessoas, peça pedido de oração para ela, continue o relacionamento, comece relacionamento, seja intencional ao falar com as pessoas e fale com o maior número de pessoas possível. Eu lembro que eu estava falando sobre isso em um evento aqui na CRU, e um adolescente, ele falou assim, olha, eu não levei muita fé nessas coisas, achei meio simples, meio... ele usou a palavra bobinho, ele falou meio bobinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu celular e fui mandando um monte de coisa para um monte de gente, porque eu achei que ninguém ia me responder, e eu falei, e eu acabei mandando para muita gente, e agora, para minha surpresa, eu pensei que quase ninguém ia me responder, todo mundo me respondeu, e eu tenho aqui um monte de mensagens do WhatsApp de pessoas querendo saber sobre Jesus. Eu mandei o Fallen Plate para todo mundo, e está todo mundo me dizendo o que achou do vídeo, coisa e tal, conversando, e eu não consigo sair aqui do meu celular, e provavelmente vou passar o dia todo falando de Jesus para um monte de outras pessoas. O que é isso? É Deus agindo na vida das pessoas, é o Espírito Santo fazendo a obra na vida das pessoas. Mais uma vez, vou repetir mais uma vez para frisar bem, é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida das pessoas. A sua função é tomar a iniciativa, ir, falar com as pessoas e ser usado por Deus como um instrumento. Eu tenho um violão aqui do meu lado. Se esse violão ele está parado ali, ele não está tocando música nenhuma. Mas se eu pegar o meu violão e começar a tocar, ele vai começar, a música vai sair, vocês vão ouvir a música, que não vai ser muito legal, porque eu não toco tão bem assim, mas vocês vão ouvir a música e coisa e tal. Da mesma forma, quando o grande tocador, o grande instrumentista é Deus, e você é simplesmente um instrumento. E quando você se coloca nas mãos de Deus, falando, Deus, me usa,
Deus vai tocar uma música maravilhosa, vai tocar o coração das pessoas que ouvirem a melodia daquilo que você tem a dizer. Olha, pastor, ficou poético, bonito isso aí, pastor Tarcísio. Mas é verdade, irmãos. Deus, ele faz a obra. Eu gostaria muito que vocês experimentassem isso. A gente tem experiências incríveis de pessoas que a gente não conhece. Para vocês terem uma ideia, nós estamos começando o que a gente chama de comunidade missional digital, que são pequenos grupos com novos convertidos que a gente não conhece, que chega para a gente através do suaescolha.com, do estou-enfrentando.com, que são os nossos sites que a gente está trabalhando agora, e a gente tem começamos comunidades missionais aqui no Brasil, várias aqui no Brasil, em Angola, em Moçambique também, com pessoas que a gente não sabe quem é e a gente nunca viu, a gente sabe, conhece por internet. A pessoa entrou em contato lá através do nosso site e clicaram lá e eu quero aceitar Cristo como o Senhor e Salvador, entraram em contato com nossos missionários digitais, nós convidamos ela para uma série de encontros para explicar os princípios básicos da fé, e essas pessoas estão caminhando conosco. E assim está acontecendo com milhares de outras pessoas que estão chegando até nós através da internet. Então, vamos usar a internet, usar aquilo que está na nossa mão para alcançar as pessoas para Cristo. Vai, pastor, estou vendo o senhor aí doido para falar e complementar. Vai lá, pode ir. Não, pelo contrário, estou olhando o chat aqui, o pessoal interagindo. Eita, que benção! Estou acompanhando o chat. Na verdade, Arão, para nós, assim, que a gente quer respeitar, já agora que horas que é? 11h18, né? Temos que acabar pontualmente às 11h30, mas assim, já está com gosto de quero mais, né? Porque é um presente isso para nós. E melhor ainda foi terminar com essa frase, que eu acho que é a lembrança de que o Espírito Santo é quem tem esse ministério de convencer, nos abre as portas da mente e do coração para agir, para termos essas iniciativas. E o que eu mais gostei foi de você ter colocado essa sigla, orar, cuidar e compartilhar, porque eu entendo, né, Arão, que esse fluxo continua depois que você proclama. Porque, às vezes, você vai falar com uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma religião, uma determinada religião, e a pessoa não vai aceitar. Ela quer falar da religião dela também. E nós temos que estar preparados para continuar orando e perguntando ao Senhor qual é o próximo passo com essa pessoa. Porque, às vezes, eu tenho que parar de falar algo e escutar, e amar, e cuidar, e esperar o próximo momento de compartilhar. Então, essa sabedoria e discernimento é dada também pelo Espírito Santo no caminho. Amém. Então, pastor, deixa eu dar uma dica importantíssima nesse caso que o senhor falou, porque isso acontece muito, é muito importante, porque hoje em dia a gente vive um tempo de muita dualidade e de discussão, né? Mas é extremamente importante que quando a gente está falando de Jesus e a pessoa fala para a gente coisas relacionadas à religião dela, a uma outra religião, é extremamente importante que a gente não tente dissuadir, debater, brigar e tudo mais. O que eu sempre aconselho a fazer é o seguinte: olha, é interessante a sua experiência, mas eu tenho uma experiência um pouco diferente. E começa a compartilhar a sua experiência. O que Deus está fazendo na sua vida? O que você tem vivido com Deus? Como Jesus transformou a sua vida e tudo mais. E essas experiências, e principalmente, é muito importante você ouvir tudo que a pessoa está falando, ouvir toda a argumentação dela, a experiência dela, porque é importante respeitar as experiências das outras pessoas, porque aquilo perpassa a existência dela, a religião dela e tudo mais. E quando você começa a compartilhar aquilo que você tem vivido, as experiências que você tem tido com Deus, é aí que Deus trabalha. E você não arruma briga com ninguém, mas se você, olha, isso aí está errado, porque a palavra de Deus diz e coisa e tal, não, você pode falar isso, mas você fala de uma forma diferente. Olha, a minha experiência pessoal com Deus, com esse tema da religião, é assim.
porque Deus ele fez isso na minha vida, Deus tem sido maravilhoso, Ele tem cuidado de mim, e eu conto testemunhos, as pessoas adoram ouvir histórias, mesmo se quando eu converso com um ateu, alguém que é avesso à religião, e começa a contar histórias pessoais, como isso perpassa a minha vida, ele fica ouvindo, no final fala, poxa, legal, eu não acredito em nada disso, mas é a sua experiência, né? O que eu posso fazer? Legal aí, com boa sorte aí com a sua experiência, com a sua religião. Mas, mesmo com isso, eu tenho certeza que quando ele coloca a cabeça lá no travesseiro, aí o Espírito Santo vai falar com ele. Aí, quando ele estiver passando por um problema insolúvel, alguma coisa que ele não consegue resolver, o Espírito Santo vai lá, ó, vai lembrar, poxa, lembra aquilo que aquele cara falou lá naquele dia? Isso acontecia muito no campus, né, na universidade, onde a gente encontra muitos ateus e agnóstico. E aí a gente já tem testemunhas disso, falando, olha, a gente colocava o e-mail no folheto das 4 leis atrás, assim, falava, qualquer coisa você entra em contato comigo. E anos depois, às vezes, recebi e-mail de uma pessoa falando, olha, você não lembra de mim não, mas você me deu esse folheto aqui, eu tava passando por um problema e do nada eu achei esse negócio ali, lembrei daquela nossa conversa, foi lá na PUC, no pátio, não sei o quê, e cara, eu acho que Jesus está falando comigo, Deus está falando comigo. Aí, poxa, mas tu não era um ateu, mas eu não briguei com você, eu ouvi tudo que você está falando e contei aquilo que Deus está fazendo para mim, e a gente terminou a conversa como bons amigos. Isso que é importante, amigos. Ele pode falar o que ele vai, eu posso falar também, a gente pode continuar amigos sem briga, sem discussão, porque são experiências, e o Espírito Santo é quem age na vida da pessoa. Vai valer a pena a gente fazer um dia uma inserção só sobre isso, viu, Arão? Sobre discutindo com alguém que tem uma outra religião, vai valer a pena. Agora, você que está nos acompanhando, não sai ainda não, nós já vamos finalizar pontualmente. Essa live, né, esse treinamento vai ficar aí disponível no YouTube, você não precisa se preocupar, tá certo? Vai ficar disponível. Eu vou pedir a gentileza para o Chiquinho anotar essas dicas que estão sendo dadas pelo próprio povo, pelo que Deus já está fazendo, porque a gente não está falando nada novo, a gente só está trazendo à luz o que Deus espera e o que Ele já está fazendo em nosso meio. Então, para anotar as dicas que estão sendo colocadas aí para a gente complementar no material, mas dia 29 está chegando aí, nós vamos compartilhar, não vamos esperar o dia 29, mas tem várias ações importantes no manual, baixe o manual, e eu gostaria de passar o vídeo Falling Plates aqui, para que todos possam ver esse vídeo, que vai ser compartilhado no dia 29, e aí, então, fecharmos aqui esse treinamento pontualmente, honrando aí a turma técnica da L4, que tem um compromisso logo em seguida, mas vamos passar aí esse vídeo da Falling Plates. Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade, eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido. E no
separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados, mas havia um preço. Alguém tinha que morrer, você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados, troquei a minha vida pela sua, e eu morri em seu lugar, porque eu amo você. Então eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Perfeito. Queridos, esse vídeo, ele fala por si só, fala todo o plano de salvação. Nós estamos com o desafio de postar todos no dia 29. Lá no manual tem uma explicação direitinho de horários, sugestão de textos que podem ser postados para provocação de um diálogo espiritual. Tem vários desafios de ações relacionais. Eu sei que as células já estão se planejando para fazer orações por live ou por encontros, ligar para amigos. Tem tudo detalhadamente no manual, com sugestões. Baixem. Eu queria aqui agradecer de coração a todo o engajamento da igreja, dos nossos pastores, ao pastor Jonas, ao Arão. Agradecer realmente de coração. Eu acho que não podemos parar por aqui. Tem uma década e outras décadas para continuarmos. Vou passar somente aqui para o pastor Samuel para dar uma palavra final para que a gente... E um ponto, compartilhe esses materiais com quem não estava aqui. Ajude quem não estava aqui a alcançar o mesmo objetivo desse treinamento. Tá bom, queridos? Pastor Samuel. Eu quero também deixar uma palavra de agradecimento. Muito obrigado, viu, Arão, por compartilhar conosco todo esse conteúdo. Agradecer também a todos que se engajaram aqui. Nós somos os multiplicadores desta visão. Então, você está recebendo aqui as dicas mais simples para comunicar o Evangelho, contar a sua história, ganhar os seus amigos. E você sabe a situação em que o mundo está, e vamos realmente pôr a mão na massa e vamos buscar as pessoas. Juntos nós podemos alcançar o mundo. Tem muita gente aí clamando, gritando, em situação de extremo desespero, precisando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de salvação. Saiba de uma coisa, que o evangelho proclamado, ele já tem o conteúdo para fazer aquilo que ele foi designado para ser feito, porque a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Então a gente planta, o outro rega, mas é o nosso Deus quem dá o crescimento. Que a gente tenha experiências profundas de vermos muitas, milhares e milhares de pessoas
se rendendo a Cristo. Essa missão, não é, que é do Senhor e que compartilhou conosco o coração dele e nos convida para participarmos ativamente dela. Então, todos são muito bem-vindos e que o Senhor dê a você experiências impactantes e transformadoras em todo lugar onde você estiver. Tenha consciência plena e entre de forma intencional de que Ele está com você e quer te usar. Deus te abençoe. Arão, quer dar um tchau, Arão? Sim, eu queria fazer um jabá aí de 20 segundos só. No slide aí está as nossas redes sociais, nosso ministério, se você quiser saber mais, missionariosdigitais.org, www.missionariosdigitais.org. Pode seguir a gente no Instagram, missionários.digitais. E se você quiser ver alguns outros treinamentos também, lá no YouTube, só procurar Missionários Digitais. Foi um prazer, pastor. Muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa, nós estamos aí, seguindo, fazendo a obra de Jesus e ajudando as pessoas a levar o evangelho para esse mundo. Aí. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, L4, né? Na pessoa do Tiago, do Adolfo. Obrigado, amada Igreja Batista do Povo. Vamos, porque todo crente é uma testemunha. Cada um de nós pode alcançar alguém e todos podem alcançar o mundo. Vamos que vamos! Tá! Uhul!